Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu dei uma paradinha no vídeo que eu tô gravando pro outro canal, que eu vou estar ensinando, olha lá, essas florzinhas. Se vocês querem aprender, corre lá no outro vídeo. Eu vou deixar depois na descrição aí o link do vídeo ou nos comentários, tá? É Renata Artesanatos e Decorações, tá bom? Olha aqui. Mas eu vim o quê? Eu dei uma paradinha, não é de artesanato que eu vou estar falando aqui no Rê para você. Eu dei uma paradinha para quê? Pra gente ter um dedinho de prosa, gente. Vamos ter dois dedinhos de prosa, que nunca fica sendo dois dedinhos, né? Então, mas vamos lá. Muito obrigada pela sua presença aqui, né? A gente tá até assim, mas não vou voltar o vídeo, não. Gente, eu vim contar para vocês porque ontem novamente aconteceu nos grupos, gente. Eu sempre tô falando que eu tô saindo de grupo, participando de grupo, coisa e tal. Olha, gente, quando a gente fala assim para vocês, não é o momento de vir para Portugal. Quando a gente fala isso, não é que a gente não queiram vocês que estão aí para vir para Portugal, que estão no Brasil ou para qualquer outro lugar, para imigrar no exato momento. Para recomeçar uma vida, precisa de muito aqué, gente. Muitos brasileiros voltaram, né, para o Brasil, né? Porque sim, quando chegam aqui, você tem que estar preparado, preparado financeiramente, principalmente quando vem com família, preparado psicologicamente, tá? Aqui é uma outra vida. E o que eu penso assim, que muitos acham, associam que Portugal é como o Brasil, por falarmos parecido. Falamos o mesmo português, mas é diferente. Sim, gente. Como eu já falei aqui para vocês, muitos portugueses perguntam por que a gente fala a gente fala que fala a língua portuguesa. E isso foi lá na história nossa do Brasil que nós colocamos muito Portugal dentro da nossa história, só que aqui os portugueses não colocam o Brasil na história deles como nós colocamos eles na nossa história. Então houve sim a catequização dos jesuítas, quando os jesuítas foram para o Brasil catequizar os índios, africanos, aquela coisa toda. Mas não é aula de história que eu vim dar para vocês, tá? Gosto de história, mas não vou ficar falando disso, não. Mas é por aí. Quem quiser pegar, que pegue a história de Brasil, que vocês vão ver como então. Então, na cabeça de vocês, na nossa, na minha também, a gente tem uma associação muito grande com Portugal por conta disso. Mas quando chega aqui, a história é diferente, não é igual. E aí, quando a gente fala isso, já vem aquela turma assim. Ai, destruidora de sonhos. Não sou só eu, não, sabe, gente? Não é só comigo, não. Ai, destruidora de sonhos. Ai, vocês não querem que a gente vá para aí. Ai, porque vem na fé, porque vem nisso. Gente, tem muita gente pedindo ajuda aqui em Portugal. Pessoas que estão desempregadas. Portugal está começando a se erguer, mas para quem está sem emprego, não tem documentação, tá complicado. E aí eu resolvi o quê? Contar para vocês que mesmo meu marido sendo português, mesmo tendo família aqui, mesmo tendo amigos, nós caímos em um golpe, não perdemos dinheiro. Perdemos dinheiro de uma certa maneira, mas não perdemos assim, grande quantidade. Vocês vão entender do jeito que eu vou falar. Quando nós decidimos vir para Portugal, por coincidência, mais ou menos isso, acho que isso, um amigo do Rui, amigo de infância, de comer no prato com o Rui, de ir para as baladas com o Rui, entrou em contato com ele. Achou o Rui pelas redes sociais. E aí o Rui falou: a gente está pensando, ainda estávamos estudando, gente, de ir para Portugal, tô vendo, vou ter que ir lá no consulado no Brasil, coisa e tal, para, né, para atualizar os documentos, aquela coisa toda. Gente, ele prometeu emprego pro Rui. Ele prometeu casas. Sério, gente. Prometeu casa, que a gente já tinha casa aqui.
prometeu um emprego na fábrica, que ele disse que ele era encarregado e que ele era, como é que engenheiro. Primeiro ele falou que era engenheiro, eu falei, nossa, que legal, né? Você estudou, depois ele falou, não, é encarregado, coisa e tal, que ele era encarregado, e que o Rui já estava dentro da fábrica, que o Rui ia ganhar isso, ia ganhar aquilo, ia ganhar aquilo outro, sabe? Que ele daria o quê? Quase 1.800 euros o que o Rui ia tirar. Nossa, ficamos casa? Não, o meu sogro tem várias casas. Primeiro a gente ia morar em Gaia. Aí ele falou que a casa de Gaia, o apartamento de Gaia, o sogro tinha vendido para os chineses. Depois nós íamos morar em Madalena. Aí eu falei, ah, mas mesmo assim, né, Renata, a gente fica um pouco distante da fábrica, mas dá para, né, para ir. Pelo salário e pela casa, uma casa que seria no máximo do máximo um preço simbólico de 200 euros. Aí o Rui falou, nossa, né, um local assim de praia, dá para você trabalhar também, tudo coisa e tal, ou então, isso assim você nem precisa trabalhar porque fica tomando conta das crianças. Porque sim, gente, aqui em Portugal é muito bom de se viver. No momento, assim, que veio, sem ser pandemia, o mal que eu acho ruim de Portugal é os arrendamentos que cresceram muito. Muito mesmo, sabe? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas você paga 400 euros nesse apartamento que não vale, mas foi o que a gente achou no momento, né? E graças a Deus. E, né, por causa é uma cidade pequena, coisa e tal, mas tudo bem, vamos lá. E ele prometeu. Aí depois a gente ia para os Carvalhos, que o sogro dele tinha uma casa nos Carvalhos e foi prometendo muita coisa. Aí o Rui, e nisso, gente, ele ligava todo sábado, ele ligava para o Rui. E eles conversavam, ficavam horas conversando, mas é horas mesmo, uma ligação que começava, vamos supor, às 6 da tarde até a meia-noite, às vezes varava madrugada, lembrando da infância, da adolescência, de tudo isso. O Rui falando para ele, para mim, Renata, é uma pessoa que eu posso confiar, tudo, coisa e tal. Aí, com o passar do tempo que ele viu que a gente estava mesmo, né, disposto aí, as coisas começaram a mudar. Mas a gente já tinha em mente de vir para Portugal, nós já tínhamos em mente. Aí ele chegou para o Rui um dia e falou assim: ah, você tem que estar aqui até fevereiro. Será que você consegue? Porque até fevereiro eu consigo, garantido, colocar você dentro da fábrica. Aí o Rui olhou para mim tudo, né? Ele falou: e aí, agora? Aí, sim, aonde é que eu digo para você que nós perdemos dinheiro? Que nós vendemos a casa um pouco mais baixa do que ela valia, tá? Lá no Brasil eu tinha um sobrado, né? Numa área boa. Então, assim, nós vendemos a nossa casa um pouco mais baixo do que ela valia. Resolvemos vender. Por quê? Em fevereiro nós tínhamos que estar aqui. Vendemos em novembro. Finalzinho de novembro, mais ou menos, foi que a gente vendeu ela. Uma pessoa muito digna, muito assim, boa mesmo. A gente morou esse tempo até fevereiro. O Rui conversou com ele, não, Rui, tudo bem, você pode ficar até fevereiro, tudo, né? Era minha casa e não era mais. Mas aí o Rui falou para ele assim: já comprei. Aí o amigo falou, que ligou um dia e o Rui falou para ele assim: já comprei as passagens. Ele começou a ficar meio distante com o Rui sentiu isso, sabe? Aí eu falei assim, ah não, Rui, acho que é você que tá vendo coisa, tá apreensivo por conta da viagem, de tudo isso. E aí ele teve um dia que ele ligou pro Rui e falou que o Rui se tinha uma casa, porque a casa não tinha ficado pronta. A casa do sogro dele não tinha ficado pronta. A minha cunhada aqui arrendou pra gente, porque eu falei assim, eu não ia pra casa das minhas cunhadas, gente, por quê? Primeiro porque são casas pequenas. E outra coisa, todas elas trabalham, né? Cada uma tem a sua casa assim e trabalham. E eu falei assim, eu não vou ficar mexendo nas coisas dos outros, eu acho ruim. Então a gente arrendou 10 dias um apartamento lá em São Félix, que eu já mostrei para vocês, para depois a gente sentar e ver aqui. Por quê? Outra coisa que ele dizia também, quando a gente chegou aqui, a única coisa que esse rapaz, que esse homem, esse amigo do Rui, ele cumpriu,
foi apenas nos buscar no aeroporto. Nada mais, sabe? Nada mais. Aí tá. Então, um belo dia, mas tudo deu certo, entre aspas. Como assim, Rê? Um outro amigo do Rui, que o Rui tem muitos amigos aqui, gente. Nossa, mãe, parece até vereador. Oi, 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 Simão, né? O que que ele fez? Ele tem uma namorada que ela é do meio imobiliário. E aí o que que ela fez? Ele ligou para ela na mesma hora para tinha dois apartamentos, este aqui e lá em Esmoriz, né? Aí nós optamos por esse aqui. Por quê? Porque as escolas são próximas, sabe? Optamos por esse daqui. E aí foi tudo, coisa e tal, a gente, né? Assim. E nada do tal emprego, na tal fábrica vir. Um belo dia, esse amigo, suposto amigo do Rui, nos convidou para ir na casa. Eu não... Gente, eu começo a contar essa história, eu começo a dar risada, desculpa. Nos convidou para ir na casa dele, sabe? Que é uma quinta, porque ele sempre ficava se gabando, sabe? De que ele era um imperador, que ele tinha construído um império. Gente do céu, o homem não passa de um escravo da mulher dele. Ou aquela ali, ó, fez uma amarração muito forte para ele mesmo, viu? Sério. Primeiro, ela não nos recebeu. Ele disse que ela saiu de casa. Eu acho que não. Eu acho que ela estava na parte de cima, porque assim, o sogro mora em cima e eles moram embaixo. Uma casa fria, não só fria de frio, mas fria de vultos, de espíritos, de uma energia muito ruim, muito negativa. Sério. Gente do céu. E ele, assim, ele falava baixo. Então eu deduzi, eu falei assim, o meu sexto sentido, a minha cigana, falou, ela tá escondida lá em cima, porque ela não gosta, sabe, de se misturar. Eu não sei se ela é racista ou se não é, não sei. Sabe assim. Aí nós fomos na casa dele, né? Eu, o Rui, as crianças e esse casal de amigos, cada um em seu carro. Tudo bem. Porque ele dava as coisas pra gente, mas ele dava assim meio ressabiado, meio escondido, sabe? Dava assim, cebola, um vinho horrível, que é da produção deles lá, mais parecendo vinagre. E o Rui, gente, quando o Rui chegou lá, que ele ficou assim, Rui, isso aqui é meu império, meu O Rui não sabe disfarçar, gente. O Rui, sabe, foi nítido a expressão do Rui. Até o João notou, todo mundo notou, porque ele vivia se gabando. Sabe aquela frase? Pouco com Deus é muito e muito sem Deus não é nada. É a minha vida com o Rui e a vida desse rapaz, sabe? Dessa pessoa aí. Ele, tudo aquilo que ele acha que é dele, na verdade é do sogro. E a gente aqui tem pouca coisa, graças a Deus, mas nós temos Deus no coração. Nós temos tudo que a gente vai fazer do almoço e quando a gente levanta, a gente consagra a nossa vida a Deus, sabe, gente? E isso. E ele, isso falando, 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 o homem não tem nada, gente. Ou seja, a única coisa, para encurtar a história, a única coisa que ele nos prometeu e cumpriu foi nos buscar no aeroporto. E ainda, ó, com um atraso. Mas vocês tinham que ver a cara do Rui, gente. Vocês tinham que ver a cara de Rui. Gente, o Rui ficou bobo, bobo. Aí teve uma hora que acho que a mulher dele ligou, que era para despachar a gente, que ele estava fazendo lá, ele cozinha, fazendo uma sopa lá, tudo assim, coisa e tal, né? Apesar que tava cheirando, tava cheirosa a sopa, tudo assim. Aí ele, gente, vocês vão me desculpar. Aonde isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão me desculpar, mas vocês vão ter que ir embora. O Rui falou assim, Renata, nunca mais eu volto aqui. Eu falei assim, Rui, eu não volto aqui pelas coisas que tem aquela energia negativa. A Maria Rita, gente, ela vê, sabe? Então ela falou assim, mãe do céu, como tem vultos, espíritos ruins, negros assim, aqueles vultos negros
correndo para tudo quanto é lado, porque eles matam muita coisa, muito animal ali, muito, sabe, coelho. Ele foi dar um coelho para Maria. A Maria toda feliz da vida, gente. Só que era um coelho para matar. Um dia, que a gente nunca sabe que esse dia ia chegar, né? Nunca ia chegar mesmo, que ia dar um coelho para ela, sabe? Mas esse. Aí o Rui falou para ele: não, não faz isso não, porque lá no Brasil, a maioria das pessoas, eles podem sim comer coelho. Eu sei, eu lembro que tinha gente que come coelho lá, mas o coelho lá é mais para bicho de estimação. Tem sim quem coma tudo, assim, que é até considerado uma carne exótica, né? E falando em carne exótica, minha filha, depois eu vou contar uma história para vocês aqui, tá? Então, gente, aí isso que a gente fala para vocês, né? Mas foi muito engraçado mesmo. Um dia o Rui, como não tem trava na língua, como todo bom português, portista do Porto, tá? Assim, desceu a lenha nele e falou mesmo, chamou ele de tudo, o Rui só faltou ele chamar ele de cabrão. Cabrão aqui, gente, é ofensivo, sabe? Mas o Rui falou um monte para ele, mentiroso, safado, ordinário, enganador. Então, gente, uma pessoa que a gente confiou, da nossa confiança, confiança nossa não, né? Confiança do Rui. Como o Rui falou, Renata, ele comeu no prato, quantas vezes ele comeu no meu prato lá, e aprontar isso com a gente. Então, quando a gente fala isso para vocês, são pessoas que já passaram por uma experiência dessa. Não levem isso como algo negativo, é somente para se preparar melhor. Ninguém está proibindo vocês de virem para Portugal, simplesmente se prepara. E aí eu resolvi contar essa minha experiência, tá? Porque se com um amigo que era como um irmão para o Rui, de comer no prato, de ir para balada, aprontou isso com a gente, porque foi uma sacanagem sim, né? Aí depois ficamos sabendo que a mulher dele que não deixou ele arrumar. Mentira, gente, qual é o homem que faz isso? Não, eu vou arrumar, vou. Ó, Rui, então não tá dando certo, coisa e tal. Mas não, ele prometia, gente, por tudo quanto é mais sagrado, por tudo quanto é mais sagrado, ele sempre prometeu. Ele falou pro Rui: você está empregado, você vai trabalhar, vai vir trabalhar para minha beira. Ele falava assim: você vai trabalhar comigo na fábrica. Ele falava isso. Aí, nesse dia, o Rui, sabe, soltou o verbo mesmo. Porque ele falou para o Rui assim: ah, acho que você entendeu errado. O Rui falou: entendi errado? Nós ficávamos, ó, horas e horas conversando e você sempre falando isso. Várias outras pessoas depois disseram para o Rui, falando assim: Rui, ó, fulano aí, que na minha língua coça por vontade de falar o nome dele, sabe? Fulano aí é uma é uma gíria que eu tô tentando lembrar aqui, gente. No Brasil a gente chamaria de 171, sabe? E com tudo isso, gente, o que que nós temos? Nós temos uma vida simples aqui. E conseguimos esse apartamento, né? Uma pessoa, um amigo do Rui que nunca nos prometeu nada, nunca prometeu nada. Tá aí, olha, ajudou a gente a encontrar um apartamento. Tá certo que ele queria era voltar a falar com a ex dele, né? Que eles estavam meio brigados. E foi uma coisa, mas assim, nos ajudou, né? Estamos levando a nossa vida, graças a Deus estamos bem, né? Mas a princípio a gente fica, poxa, tava com tudo, a gente entrou numa zona de conforto, né? Porque tinha emprego, porque tinha casa e de repente, nossa, e aí? E agora? Né? Mas graças a Deus a gente sentou e Deus, como eu falo, gente, consagre a sua vida a Deus, porque Ele nunca nos abandona, não abandona. Olha, é isso que eu tenho para falar para você. E você que está vendo esse vídeo e está vindo para cá, não leve a mal quando uma pessoa fala para você: se prepara melhor. Ninguém pode proibir você de vir, a não ser que você seja barrado lá no CEF, né? Aí já são outros 500. Mas se prepara melhor. Tá? Você tem que ver a localidade que você vem, você tem que ver para onde, se tem escolas perto, principalmente quando é família. Quando é uma pessoa sozinho, gente, é diferente. Então, assim, entre em contato com pessoas que possam te ajudar, realmente tome cuidado, que possam te ajudar, mas tome muito cuidado, tá bom? E é isso que eu tenho para falar para vocês. Deixa eu voltar para os meus artesanatos.